sejam minimizados danos e que as pessoas sejam da melhor forma tratadas. Em nome de Jesus nós te louvamos e adoramos. Amém. Amém. Podemos escutar. Nós estamos na série de estudo Sabedoria em Provérbios. Estamos estudando o livro de Provérbios. Hoje pretendemos dar continuidade a partir do versículo 10 em diante, para ver se nós conseguimos completar o capítulo 2. Mandei hoje no WhatsApp um pensamento que é um resumo daquilo que a gente já falou da doutrina anterior, só para os irmãos relembrarem: princípios para se adquirir sabedoria em Provérbios, capítulo 2. Então, alguns princípios que eu e você podemos adotar para podermos adquirir a sabedoria. Em primeiro lugar, meditar. Meditar em quê? Na palavra de Deus, no livro sagrado, a Bíblia, qual nós temos como livro, que é a palavra do Senhor falando conosco. Então nós temos, primeiro princípio, medite, ouça os seus conselhos. A sabedoria, no capítulo 1, está clamando pelas ruas, pelas praças. Quem há de ouvir a sabedoria? A sabedoria procura aqueles que querem abrir o coração para ter entendimento. Então, medite, ouça os conselhos. E nós vimos que as palavras de Salomão, no livro de Provérbios, em alguns momentos ele coloca como mestre e nós como alunos, ou o próprio Deus falando conosco. Então medite nos seus conselhos, nos conselhos de Provérbios. Antes de você agir, reflita no Deus que diz, no que Deus está dizendo, naquilo que Deus está falando. Deus está falando no seu coração? Você tem esse costume de colocar os seus problemas, as suas decisões diante de Deus? Então tome as suas decisões conforme a palavra de Deus, conforme Deus está falando. Em segundo lugar, para se adquirir sabedoria, é necessário desejar a sabedoria, buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria como quem procura, com grande valor. Então não ignore a palavra de Deus, não ignore os avisos. Às vezes Deus está falando, às vezes os pais estão falando, às vezes muitas pessoas estão falando ao nosso redor e nós fazemos a opção, a escolha de fechar os nossos ouvidos, de não atentar para aquelas palavras que estão sendo ditas. Então, deseje a sabedoria, não ignore a repreensão, tenha prazer na repreensão, entenda que a repreensão é de alguém que te ama, é de alguém que deseja o teu crescimento. Então é necessário aceitar, desejar a sabedoria. Terceiro princípio da sabedoria: faça da oração um hábito. Tenha o hábito de orar sempre. Tenha o hábito de orar antes de tomar as decisões. Tenha o hábito de orar antes de fechar negócios, antes de começar a namorar, antes de fazer alguma coisa, comprar um carro, vender uma casa, comprar algo. Coloque sempre em oração, apresente a Deus em oração. Faça da oração um hábito na sua vida. Seja homem de oração, seja uma mulher de oração. Fazendo da oração um hábito, você vai manter um diálogo com Deus e vai entender que Deus pode revelar o conhecimento, pode revelar a sabedoria. Enquanto oramos, falamos com Deus, mas podemos também nos calar e nos intervalos
em que estamos orando, Deus pode falar conosco. Há entendimento, há graça. Deus fala. No momento que nós estamos adorando, estamos orando, Deus nos dá compreensão, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá maneira para que a gente possa resolver, solucionar os nossos problemas. E nós podemos encontrar a sabedoria desta forma também. Quarto lugar. Então, em primeiro lugar, meditar na palavra, crer na palavra. Em segundo lugar, desejar a sabedoria, aceitar a repreensão. Em terceiro lugar, oração. Faça da oração um hábito na sua vida. Em quarto lugar, nós temos aqui que valorizar a sabedoria. Faça da sabedoria, procure a sabedoria como quem procura um tesouro, como quem procura a prata, como quem procura o ouro. Qual é o valor da sabedoria para você? Todas as vezes que eu tanto ouvido para um conselho de um amigo, para o conselho do pai, para os conselhos da palavra de Deus, eu estou ignorando a sabedoria. Então que você possa, no mínimo, ouvir é dar atenção, aprenda, cresça. Você não vai perder por ouvir uma opinião antes de tomar a sua decisão. Qual é o valor da sabedoria para você? Busque, e Deus vai nos dar graça. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas perguntas a se fazer diante dos problemas, diante das dificuldades. Quando você vai fazer um plano, quando você vai fazer um projeto, quando você precisa tomar alguma decisão, solucionar algum problema, enfrentar algum desafio, quais são os passos que você segue? Que passo você faz primeiro? Você toma alguma providência ou você só vai lá e faz? Muitas pessoas têm tomado decisões sem pensar e depois se arrependem amargamente. Algumas decisões podem voltar atrás, outras não tem como voltar atrás. Então que nós possamos meditar quando formos fazer algum plano, apresentar diante do Senhor. Você tem buscado sabedoria? Aí eu te pergunto, aonde você está buscando sabedoria? Com os youtubers? Você está procurando sabedoria com os colegas da rua? Com os amigos que têm menos sabedoria do que você? Com aqueles que não temem a Deus e não seguem o Senhor, não leem a palavra, estão desviados? Aonde você tem buscado a sabedoria? Nós possamos buscar aos pés do Senhor, por meio da oração, da meditação, que possamos buscar diretamente na fonte de toda a sabedoria, que a presença do Espírito Santo esteja em nós, iluminando os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade ao nosso capítulo, nós vamos agora para o versículo 10. Porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. A primeira coisa é que nós temos que ter desejo pela sabedoria. Nós temos que ter deleite na sabedoria. Devemos ter alegria na sabedoria. Que ela seja suave na sua alma. A sabedoria
sabedoria entrará no teu coração. O Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz, né? É o próprio Deus dizendo que Ele iria escrever as leis do Senhor nos nossos corações. Chegaria dias que a palavra de Deus seria escrita no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que escolhem não ser tolo, mas serem tementes a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Que a vontade de encontrar sabedoria seja uma realidade na sua vida, seja uma realidade no seu coração. Precisamos permitir que a sabedoria governe a nossa vida. Salomão, como já dissemos, pediu sabedoria. Deus apareceu a ele em sonho e disse a ele: pede-me o que tu queres. Ele pediu sabedoria. Com a sabedoria vem todas as outras coisas que o homem precisa, que o homem deseja. Quer sabedoria para escolher uma companheira, quer sabedoria para resolver os seus problemas que tem em casa, quer sabedoria para poder adquirir, para poder resolver conflitos, quer conseguir resolver esses conflitos, né? Quer ter um bom casamento, quer ter uma boa família. Então busque sabedoria, porque a sabedoria é base para todas as conquistas que nós podemos ter. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria precisa ser a regente do nosso coração. A sabedoria precisa ter a chave do nosso coração. Como nós vimos antes, a sabedoria também, neste capítulo, é figurada em Jesus. Jesus é a sabedoria do mundo. Em outro texto nós vimos também que a sabedoria é o próprio Espírito de Deus. Então que o Espírito Santo tenha as chaves do teu coração, que o Espírito Santo não seja apenas um convidado. A palavra do Senhor nos garante que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o Espírito Santo limpa, lava, organiza a casa. Permita que o Espírito de Deus entre na tua vida e organize os teus pensamentos, organize os teus desejos, te ajude nos teus pensamentos, que os teus pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, com a realidade de Deus na sua vida, sejam extirpados da sua vida, que você não permita alojar no seu coração pensamentos malignos, pensamentos perniciosos, mas que você possa ter pensamentos que possam adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não pode ser apenas um hóspede, mas tem que ser um morador. O Senhor Jesus não pode vir na sua casa, o Espírito Santo não pode vir na sua casa apenas quando você está sentindo alguma necessidade, passando por alguma provação, mas que Ele possa morar em você, que você seja morada do Espírito Santo, que você seja morada de Deus, que haja deleite na sua alma, que a sabedoria entre no seu coração e você receba juízo, sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Bom siso é o bom senso, é uma boa análise, é a sabedoria em prática, é receber a instrução, assimilar a instrução e obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Escolher obedecer a sabedoria, escolher obedecer o conselho, ao invés de entrar por um ouvido e sair pelo outro ouvido. Há um pensamento, um ditado que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado.
Ah, coitado daquele rapaz, tão novo. Coitado daquele irmão, ele era tão avivado. Coitado daquele jovem, daquele adolescente, ele era filho de crente. E muitos estão na papuda, muitos estão tirando a própria vida, muitos estão entrando em desespero, muitos estão perdendo o rumo, morte. Mas nós te convidamos a buscar a sabedoria em Deus, a buscar a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, que vem da comunhão com o Pai Celestial, que vem do relacionamento do crente com o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem busca Deus, quem busca a sabedoria do Senhor, ele vai ter uma sabedoria que vai guardar o seu coração dessas propostas, dessas investidas, desses pedidos para poder entrar em aventuras sem fim, que não levam ao caminho certo. A inteligência vai conservar você, vai conservar a tua alma, vai conservar você na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. A proteção para aqueles que adquirem sabedoria. É o que diz nesse versículo. Sabedoria, bom senso vão te guardar na hora das decisões difíceis ou de evitar decisões erradas. Existem muitos conselhos e nós temos que conseguir identificar. O bom senso é para identificar qual é o melhor conselho, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho a ser tomado. Então a sabedoria vai te dar bom senso, a inteligência vai te guardar de colocar o teu pé em falso. Há conselhos perigosos, há pessoas que influenciam para o mal, há muitas influências malignas, há más influências dos nossos amigos, ou entre aspas, porque todo amigo que te aconselha a praticar algo que vai te trazer derrota não pode ser considerado um amigo. Que quer apenas que você se junte ao grupo daqueles que não amam a Deus, que se desviam do seu caminho. Há um segredo para ter uma vida feliz, há um segredo para andar com segurança, há um segredo de tomar decisões que possamos não se arrepender depois. É buscar essas decisões, a resposta em Deus, é buscar em Deus a sabedoria. Irmãos, nós temos um livro de sabedoria nas nossas mãos. Não é apenas o texto de Provérbios que são palavras de sabedoria. Em toda a Bíblia Sagrada há palavras de sabedoria, e nós precisamos fazer uso da Bíblia Sagrada, precisamos abrir mais a palavra, precisamos ler mais essa palavra, guardar em nosso coração os conselhos que ela tem dito, e você será feliz. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Ele será feliz, aquele que teme a Deus. Ele vai ver a sua esposa ao seu lado, os seus filhos ao seu lado, como diz o Salmo 128. A bênção para aqueles que temem a Deus, que escolhem ouvir a sua voz. Não entregue o comando da sua vida para os vícios. Não entregue o comando da sua vida para uma aventura sexual. Não entregue o controle da sua vida para os seus amigos. Não fique cativo, prisioneiro dos seus pecados. Há perdão para os seus pecados. Deus é poderoso para perdoar os teus pecados, para quebrar essa onda, essa prisão, essas cadeias que querem nos impedir de prosseguir a nossa vida espiritual. Ele está aqui, pronto a perdoar os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitos têm se rendido à insensatez. Muitos têm ouvido os conselhos dos tolos. A vida é como uma viagem. Você pode escolher o assento muitas vezes quando você vai viajar de avião. Você pode escolher o assento da janela, pode assentar o assento do corredor, mais à frente, mais atrás. Dentro de um ônibus você pode sentar e escolher aquela pessoa que está sentada numa cadeira, sentada do lado dela. Você pode escolher a pessoa que está ali naquele ônibus para você sentar. Dentro do seu carro, dentro da sua casa, só entra quem você deseja. Você escolhe a dedo as pessoas para entrar dentro da sua casa. Então que nós possamos pensar assim também. O nosso coração depende o sucesso, a alegria, a vitória, a felicidade daquilo que eu colocar dentro do meu coração, daquilo que eu permito entrar nas janelas da alma, que são os meus olhos, aquilo que eu estou permitindo entrar por meio da internet, por meio da televisão, por meio do celular, aquilo que eu permito entrar na minha mente, no meu coração, nos meus olhos. Então que eu possa ter esse cuidado de selecionar conteúdos, selecionar pessoas para eu poder ouvir os seus conselhos, selecionar aquilo que eu estou ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ter uma viagem feliz, você vai ter segurança para prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam, versículo 13, as veredas de retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. A sabedoria vai te conservar do mau caminho, do homem perverso, das veredas, dos caminhos de trevas. Não ande pelos caminhos das trevas, ande pela luz. Deus é luz. Aqueles que se aproximam diante de Deus recebem esta luz. A Bíblia diz para eu e você ser luz do mundo, que as trevas não venham ter prioridade na sua vida. O que é treva? É tudo aquilo que a gente faz escondido dos outros, é tudo aquilo que a gente tem vergonha de contar, tem muitas vezes temos vergonha de confessar, porque a gente fez algo que agrediu o Espírito Santo, que envergonha a gente como crente, que muitas vezes não podemos nem dizer que somos cristãos, baseado naquela prática pecaminosa. Nós temos vergonha, nós temos tristeza. Então escolha andar na luz, não busque os caminhos das trevas, não busque andar na escuridão. O Espírito de luz está conosco, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus é o Espírito que ilumina o nosso coração. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco o seu Espírito, quanto mais eu busco a sua presença, quanto mais eu desejo estar aos seus pés, mais Ele lança luz no meu coração. Eu começo a olhar e perceber o meu pecado, eu começo a entender que eu não sou todo mundo, que eu não pratico aquilo que todo mundo está fazendo, porque eu sou um filho da luz, porque eu tenho que estar. Deus é plausível, onde a presença de Deus é palpável, onde o Senhor, onde as minhas ações, as minhas atitudes não envergonham a Deus. A pergunta é: por onde você tem andado? A pergunta é: quais têm sido as suas práticas? E como disse a pastora um dia desse ministrando, se colocasse no telão agora o que você fez no dia de hoje, o que você fez neste mês, o que você fez neste ano, você teria vergonha de alguma coisa que você fez?
Você teria vergonha de alguma atitude, de alguma palavra, das suas práticas? Então que você possa pedir perdão agora. Louvado seja o nome do Senhor. Peça perdão. Se você teria vergonha de apresentar a sua vida aqui agora, é porque o que você fez não agrada a Deus, o que você fez entristece o Espírito Santo, e nós devemos agradar o Espírito Santo, nós devemos praticar algo que vai glorificar o nome do nosso Deus. Eu tenho que ser luz do mundo, eu tenho que estar no meio das trevas, não para ser contaminado por elas, mas para iluminá-las. Onde a luz chega, a treva tem que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Existem homens caminhando para o mal, mas que eu possa escolher o caminho, não o caminho largo, não o caminho onde tudo é permitido. Tudo pode, tudo eu posso fazer, mas a Bíblia diz, mas nem tudo convém para o cristão. Tem muitas coisas que não é errado, tem muitas coisas que não é pecado, mas nem todas as coisas convêm ao crente. A Bíblia diz que se eu for escandalizar o meu irmão, então que eu não faça aquilo, só para aquele irmão meu não ser escandalizado, porque é fraco, porque ainda não tem conhecimento. Então nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de alguma coisa que pode fazer com que o outro que não entende ainda desviar. Então se eu estou fazendo algo que possa entristecer alguém, então que eu possa rever as minhas palavras, rever os meus conceitos. Irmãos, aqui eu vou abrir uma aspa. Tenha cuidado com o que você coloca no WhatsApp. Tenha cuidado com a maneira que você responde às pessoas no WhatsApp, com as gracinhas que você faz no WhatsApp. As pessoas não estão olhando a expressão do seu rosto, as pessoas não estão ouvindo a entonação da sua voz. Elas podem achar que aquela palavra escrita apenas na letra, interpretar apenas o português. Então nós temos que ter sabedoria, até mesmo para podermos relacionarmos no WhatsApp. E tem muito crente na nossa igreja que não tem sabedoria. Tem muita gente que não está entendendo o momento que nós estamos passando. Tem muitas pessoas pensando que nós estamos com medo, que nós estamos nos acovardando, que nós estamos fechando as portas da igreja simplesmente para poder não vir. Não, é sabedoria. Recebemos a instrução, estamos ouvindo e assistindo vários casos. Agora cabe àquele que entende ter sabedoria e praticar. Como? Tendo os cuidados devidos que estão sendo anunciados a cada dia na televisão. Tenha sabedoria. Quando você entrar em casa, coloca um álcool em gel lá, limpa as mãos na hora que você entrar em casa. Vá direto ao banheiro, lava as mãos, troque de roupa. Várias coisas, está sendo dada instrução. Aquele que recebe instrução e é sábio é aquele que ouve e muda suas práticas. Diz que na Coreia está sendo indicado as pessoas apertar botão, abrir a porta do carro, mexer do lado exterior com a mão esquerda, porque dificilmente a gente leva a mão esquerda à boca, geralmente é mais a direita que a gente coça os olhos. Então a gente tem que tomar cuidado. Eles receberam a instrução, fizeram isso, e é um dos países que menos tem contágio, menos está acontecendo lá esse problema. Então, temos que ter a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Existe caminho que conduz à vida eterna. E existem caminhos que conduzem à perdição. Qual deles você vai entrar? A vida e a morte eu coloco diante de vós. Qual é o caminho que você vai tomar? Escolhe a vida e vivereis, diz a palavra do Senhor.
Por trás dos prazeres, por trás das aventuras, está o desgosto. Por trás do glamour, da loucura das drogas, muitas vezes está a destruição, está o choro. Por trás de toda oferta de liberdade, muitas vezes está a escravidão. Que nós possamos ter sabedoria, só a sabedoria vai nos livrar desse tipo de procedimento. Versículos 14 e 15. Essas pessoas perversas se alegram do mal que vão fazer e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Há uma inversão de valores. Em Isaías, o profeta vai falando vários ais, e um dos ais é: ai daqueles que dizem que o mal é bom, que o bem é mal. Ai daqueles que estão invertendo os padrões da vida. Há muitos conceitos mundanos entrando dentro da igreja, muitas coisas que eram de castidade, que é valor, que a Bíblia valoriza, estão sendo trocados pelo sexo livre, pelo sexo fora do casamento, pelo sexo antes do casamento. Várias coisas que eram padrão do mundo, agora está sendo invertido, e até mesmo muitos cristãos estão praticando coisas horríveis. Há inversão de valores na nossa sociedade decadente. A cada dia mais, parece que Isaías estava escrevendo para os dias de hoje. Se você for ouvir tantos ais que ele faz ali nos primeiros capítulos, então parece que ele estava escrevendo para os dias de hoje. Pessoas que estão valorizando mais as coisas erradas do que as coisas certas, estão aplaudindo quando alguém comete um pecado e mandeando a cabeça quando alguém acerta, quando alguém fala da palavra do Senhor. Hoje estava eu almoçando no restaurante, e quando eu estava saindo, conversando com o dono do restaurante, o que está acontecendo, o que ele iria fazer, e ele disse que vai colocar no iFood, e eu falando também que a gente ia fazer as transmissões dos cultos online, e conversando um pouco com ele, ele falou assim: então, quando estiver funcionando, me manda pelo WhatsApp que eu quero assistir, quero acompanhar vocês. Ele não é cristão, mas tem muitas pessoas que podem ser atingidas por esta palavra, por esta comunicação, por esses cultos que nós estamos fazendo. Na hora que eu estava lá conversando com ele, chegou um senhor de mais de 80 anos de idade, um ancião, cabeça toda branca. E ele chegou e conversou com o dono, e como ele começou a dirigir a palavra para o dono, eu me silenciei. E de repente, dentro ele falando das dificuldades, né? Que vai ter muita dificuldade e tal. E eu falei bem assim, fiz um comentário, né? Eu falei bem assim: Deus vai nos ajudar a passar por isso. E ele maneou a cabeça. Ele fez sinal de que, como se estivesse dizendo: Deus não existe, que Deus o quê? E virou as costas e não terminou aquela conversa que estava tendo com aquele rapaz que era o dono daquele restaurante. Ainda no momento de dificuldade, muitos não querem saber de Deus, muitos vão fechar os ouvidos, mas nós que já estamos no caminho, podemos passar essa palavra para mais um, para mais dois. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode salvar, Deus pode utilizar tudo o que está acontecendo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, que andam segundo a sabedoria de Deus, que andam segundo a sabedoria do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos
aplaudindo o mal. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, alguns comportamentos que a gente precisa corrigir. Às vezes o mal chega na casa do inimigo nosso, e às vezes a gente aplaude. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida, que a maldade não seja aplaudida por nós, que aquilo que é errado nós não sejamos coniventes, que nós possamos entender que quando a gente fica rindo, quando a gente fica aplaudindo, é como se nós fôssemos coniventes com aquela situação. Que nós possamos ter sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que as pessoas decidam chamar as trevas de luz, jamais as trevas serão luz. Jamais isso vai acontecer. Jamais o iluminismo, a sabedoria humana vai poder salvar o homem. O único capaz de salvar o homem, o verdadeiro caminho, a verdade, a vida, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Ainda que as pessoas se rebelem contra Deus, os princípios das suas palavras permanecerão inabalável, inabalado. Aquilo que Deus coloca como certo não muda. Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 16. Nós vamos entrar agora no outro assunto. Versículo 16 até os últimos versículos aí, até o 20 ou 19, vai trabalhar essa questão do adultério. 16. A sabedoria, a inteligência vai te livrar da mulher estranha e da estrangeira. Esse estranho e estrangeira aqui é a mulher que não faz parte da sua vida conjugal. A estranha e estrangeira aqui é aquela que você não tem direito de se deitar com ela, de se relacionar com ela, que está fora do seu ciclo íntimo. Essa é a mulher estrangeira. Outras versões vão chamar ela de mulher adúltera. É a mulher adúltera que está tratando aqui esse texto. A prostituta. Então a palavra está dizendo que a sabedoria vai te livrar deste caminho. Quantos homens e quantas mulheres têm perdido a vida, têm perdido a família, têm perdido o casamento, têm perdido os filhos por escolherem a mulher adúltera do que a sua própria companheira, a sua esposa. Mas aquele que tem sabedoria vai fugir, enquanto os homens aí fora acham isso natural. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos, e eles dizendo que um colega dele, que não tem relação sexual com a esposa, às vezes a mulher está indisposta, ele diz que todas as vezes que ela está indisposta, que ele deseja, ele vai para a rua e ele paga uma prostituta para se relacionar com ele. Muitas pessoas têm perdido a vida, muitas pessoas têm perdido o senso, muitas pessoas têm entrado para a infidelidade. A infidelidade do adultério tem dois sentidos. Em primeiro lugar, é uma quebra de aliança com o meu cônjuge. É uma quebra de aliança com aquele que eu escolhi, com aquela que eu escolhi viver a vida, partilhar a vida. É uma quebra. A Bíblia não aprova a infidelidade. Em segundo lugar, o adultério também é um pecado contra Deus. Às vezes nós não entendemos isso. Não é só contra a esposa, não é só contra o esposo, não é só contra a família. O adultério é um pecado contra Deus. Todo pecado é uma rebelião contra Deus.
contra aquele que eu pratico, mas em primeiro lugar é contra Deus, é contra a comunhão, é contra a presença do nosso Deus na nossa vida. Que possamos ter essa graça de compreender que o Senhor é que se entristece, e que é o seu Espírito que entristece, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm buscado a verdadeira felicidade com sexo fácil. Muitos têm procurado outros casais, casa de swing, onde as pessoas não são donas de ninguém. Vai o casal para aquele local e o homem vai com qualquer mulher que estiver lá, e a mulher vai com qualquer homem que estiver lá, e passa uma noite se relacionando. Isso não é casamento, isso é qualquer outra coisa menos casamento. Deus não aprova esse comportamento. Existe muito desvio de comportamento que é pecado. Alguns não são pecado, mas a maioria é pecado. Que Deus nos proteja, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que possamos voltar sempre a Deus. Mas a sabedoria vai te livrar desta mulher. Às vezes é um gesto, às vezes é um piscar de olhos, às vezes é um pegar na mão que não larga. Não tenha vergonha, não tenha medo de puxar a mão. Tem muita gente que segura a mão e põe a outra mão em cima e fica ali alisando a mão e não solta a mão. Existem várias características, várias primícias, várias coisas que estão dando sinal, e muitas vezes a gente não escuta os sinais, a gente não adquire sabedoria. Mas que a gente possa ter sabedoria e fugir como quem foge do laço do passarinheiro. É armadilha, como diz lá fora, é chave de cadeia. Que a gente possa se resguardar desse comportamento pecaminoso e sermos homens e mulheres fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ao nosso cônjuge, primeiro a nossa aliança, e depois com Deus, fiel a Deus. A recompensa, a pureza, é o caminho da santidade. Quando eu digo não ao pecado, quando eu digo não às minhas vontades, aos meus desejos. Tem muita gente se pautando por palavras de psicologia, que dizem que você não pode negar as coisas que dão prazer, que a gente tem que fazer coisas que dão prazer para nós. Podemos fazer muitas coisas que nos dão prazer, desde que elas não sejam pecado. Porque se a Bíblia chamar de pecado, então eu tenho que evitar esse comportamento. Provérbios capítulo 2, versículo 17. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Amém? Aqui está falando da queda da aliança. Aqui está falando do momento que a pessoa esquece daquele que ela escolheu para viver junto. Da mulher da sua mocidade, do amigo da sua mocidade, do esposo da sua mocidade. Que nós possamos ser fiéis. Não deixe e não permita você quebrar essa aliança. Valorize essa aliança chamada casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que guardam a aliança com Deus. Malaquias 2, 4 e 5 diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento,
para que o meu conserto seja com Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Então a fidelidade ao cônjuge e também a fidelidade para com Deus. Quando eu não sou fiel a Deus, é como se eu estivesse prostituindo na parte espiritual. Quando a gente escolhe cometer esse delírio, essa loucura, eu não estou virando as costas apenas para o cônjuge, para a família, mas estou virando as costas para Deus. Existem algumas pessoas que têm mais de uma esposa. Pastor, isso é crime. Na verdade, ele não é casado com nenhuma, mas ele tem duas famílias. Filho com uma, filho com a outra, não larga uma, não larga a outra. E às vezes as mulheres até se conhecem e admitem uma situação dessa. Mas isso também não é casamento, conforme a palavra de Deus disse. Domingo nós tivemos aqui a palavra falando dos princípios para a família, né? Então um dos princípios é que um homem case com uma mulher, e não bigamia ou poligamia. Até no nosso país, ainda hoje, é crime a poligamia, e a bigamia também é crime. Versículo 18: porque a sua casa se inclina para a morte, e suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. O caminho do adultério produz morte, produz tristeza, produz destruição, e nós temos que ter esse cuidado. Quem anda nesse caminho é aquele que está andando na beira do precipício, ou está caindo no precipício. O prazer carnal pode ter, mas também vai se pagar um alto preço, e muitos estão perdendo a vida. Irmãos, esses dias um amigo estava atendendo uma ocorrência, e a ocorrência era o seguinte: uma mulher pedindo para retirar um homem de dentro da sua casa. Ele tinha a cópia da chave do apartamento dela, ele entrava lá quando ele queria, e agora ela chama a polícia para retirar ele de lá. O rapaz novo, médico, formado, tem um conhecimento intelectual, mas se deixou ser pego pela prostituição, pelo adultério. Essa mulher é prostituta. Essas mulheres que atendem na própria casa em sites pornográficos, e aquele homem viciou ou se apaixonou por aquela mulher. E a mulher dizendo: eu não quero saber dele, ele está atrapalhando eu pegar clientes. Às vezes nós não temos sabedoria, às vezes até ouvindo essas palavras a pessoa não consegue compreender que está no caminho errado, que está sem bom senso, não tem nem bom senso para entender que o outro não quer. Se fosse um namoro, já tinha que ter encerrado. Mas não, uma vida promíscua, uma vida de adultério, pagando caro para se relacionar com aquela mulher, e a mulher
eu não quero mais saber de você. Quem entra nesse caminho muitas vezes não tem volta, muitas vezes perde juízo. Quantas pessoas você já ouviu falar que perderam a família por causa de uma mulher que ele começou a se relacionar, e depois aquela mulher não quis mais saber dele, aí ele não tem aquela que ele está e não tem a outra, porque a outra também não quer mais saber dele. Muitas pessoas perdendo a família, perdendo o juízo, o prazer, o pecado, como eu já disse, pode até ser bom no início, mas ele vai cobrar o preço, a conta vai chegar e a conta vai ser alta. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bom, parece direito, mas a Bíblia ainda continua: mas o fim desse caminho não é bom. Quem entra por esse caminho não tem volta, muitas vezes vai ser envergonhado. Versículo 20: assim andará pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Aquele que deu ouvido à voz de Deus, à sua palavra, à sabedoria, vai andar no caminho de homens bons. E a Bíblia diz que Deus confirma os passos dos homens bons. Deus confirma o teu passo, Deus confirma a tua família, Deus confirma o teu futuro. Deus tem proteção para aqueles que estão debaixo da sua sabedoria, aqueles que aceitam a correção de Deus, aqueles que escolhem ouvir a sua voz. Esses andarão pelo caminho dos homens de bem, esses serão guardados, né? As suas veredas serão guardadas, os seus caminhos serão guardados. Mas primeiro eu preciso aprender a renunciar ao mal, para depois o bem me alcançar. Primeiro eu tenho que dispor a não aceitar as propostas indecorosas, as propostas indecentes, as propostas sedutoras, para depois eu andar em santidade, eu ter comunhão com Deus. Primeiro eu digo não ao pecado, e Deus vai trazendo comunhão ao meu coração. Primeiro eu tenho que deixar as más companhias, porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Para que eu possa ter boas pessoas nessa viagem que eu estou fazendo da minha vida, eu vou escolher quem vai sentar ao meu lado, eu vou escolher quem eu vou ficar conversando no WhatsApp até tal hora, até altas horas, porque muitas vezes estamos conversando com pessoas que a foto parece, no Facebook parece uma pessoa, mas no fundo é um lobo vestido com peles de ovelha. Estão ali disfarçados, muitas vezes são pedófilos, muitas vezes são pessoas que querem aprisionar, mandam abrir as portas, crianças, adolescentes abrindo porta de noite da sua casa, sendo raptados alguns que estão aceitando esses convites, crianças e adolescentes que estão aceitando o convite para fugir de casa, porque todas as vezes que aquelas pessoas investem contra elas, elas dizem: o meu pai não deixa, a minha mãe não deixa, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, eu congrego na igreja, eu sou cristão, e as pessoas vão corroendo, porque as más conversações, diz outro texto, corrompe os bons costumes. Não adianta o pai falar, a Bíblia falar, todo mundo falar, se você abrir o seu coração para ouvir o que essas pessoas têm a te dizer. E muitas estão perecendo, muitas estão indo por um caminho que não tem volta. Que você possa se matricular na escola da santidade, que você possa se matricular na escola da comunhão com Deus.
Eu quero ter comunhão com Deus. Escolha nesta noite ter comunhão com Deus. Versículos 21 e 22 para encerrar. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados das trevas da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Num dos comentários, essa palavra terra significa a terra prometida, mas a gente pode pensar também na terra celestial, que é a nova Canaã, não apenas a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Existe o Salmo 37, versículo 7 em diante, que diz assim: descansa no Senhor, espera nele. Não fique indignado por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fica preocupado com ele, não aplauda, mas não preocupe com ele não. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes contra fazer o mal, para aqueles que fazem mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, deixarão de existir, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que possa ter deleite na sua alma de estar na presença do Senhor. Você fez a escolha certa, você fez a sua escolha e você vai colher os frutos. Há recompensa para aqueles que escolhem obedecer. Há salvação para aqueles que escolhem obedecer. E há perdição para aqueles que escolhem o outro caminho. No caminho da perdição não há proibições, tudo é permitido, tudo é tolerado, mas o final desse caminho é morte. Mas o caminho estreito, onde nós temos que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz, é o caminho que conduz à salvação, é o caminho que conduz a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pés e vamos fazer uma oração. Pastor Paulo, vem fazer essa oração. Nós vamos, a partir da próxima quinta, termos orações pelos enfermos, termos orações como se fosse no culto de libertação. Vamos fazer a palavra da pregação, tentar pregar em menor tempo. Hoje 53 minutos. Vamos pregar menos de uma hora, como eu preguei hoje, ou menos ainda um pouco, para que a gente possa orar por aqueles que estão enfermos. Amém? Então o culto será online. Então a equipe de louvor vai vir, algumas pessoas para tomar conta do som, algumas coisas a gente precisa ligar a igreja, abrir a igreja, ligar o som, ligar os equipamentos para a gente poder estar transmitindo. Amém? Então vamos atentar a isso. Assista os cultos pela internet. A proibição de cultos pela presencial vai até dia 5 de abril. Não é 5 dias, é até dia 5 de abril. Então dá até o primeiro domingo do mês. Então nós temos que ter paciência para esperar esse tempo passar. Mas a equipe dos jovens vão estar aqui à direção para a gente fazer um culto dos jovens online, Domingo a equipe das irmãs possivelmente vão estar aqui. Nós vamos conversar e tentar ver como é que a gente vai fazer neste novo momento que estamos vivendo aqui. Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, Deus, nesta noite, pela oportunidade que nos dá de estarmos, ó Deus, mais uma vez adquirindo sabedoria, Deus, através da Tua palavra, Senhor.
Pai, que o Senhor possa, Deus, nos dar graça, continuar nos abençoando, nos dando discernimento e entendimento, Deus, que a verdadeira sabedoria, ela sempre virá do Senhor. Meu Deus, e que possamos ter discernimento, ter graça do Senhor, que possamos trilhar caminhos retos, ó Deus, porque aquele que adquire sabedoria, Pai, ele também vai adquirir, ó Deus, um caminho verdadeiro em que ele deve andar. E esse, Deus, é o nosso objetivo, Deus, de continuarmos, Pai, servindo a Ti com alegria, continuando, Deus, abençoando o nosso pastor, dando, Deus, ele a Tua graça, Senhor, fortalecendo cada vez mais ele, Deus, enchendo ele da sabedoria do alto, para que ele também possa transmitir para cada um de nós, ó Pai, aleluia, esses ensinamentos de grande valia para as nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor, amém. Cadê a equipe? Vem aqui, está louvando. Logo após seremos orando para concluir. E vamos recolher as ofertas para o trabalho do Senhor nessa noite. Queridos, tá? Vamos continuar contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, ok? Nós temos aqui uma estrutura que, mesmo com o templo fechado, ela tem que ser mantida. Ok? Então passe na tesouraria, paga o seu dízimo, faça a sua contribuição. Aleluia. Para que continue havendo mantimento, aleluia, e manutenção na casa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então Deus abençoe, vamos contribuir nessa noite para a glória do nome do Senhor.